Vamos lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia ou boa tarde para aqueles que vão assistir, dependendo do período do dia, ok? Espero que vocês estejam aí confinados em casa, estudando, ok? Tranquilinhos, de boa. E isso que eu vou mostrar para vocês aqui é praticamente uma novidade para a gente, né? Da aula sem público, sem sala, é muito ruim, gente. Mas eu queria que vocês acompanhassem o que eu mostrei para vocês aqui. Não saiam de casa por enquanto, fiquem em casa. Eu vim aqui até o curso porque eu precisava de um quadro, ok? Precisava de um quadro para que a gente pudesse explanar a aula para vocês. Então eu coloquei aqui para vocês toda a apresentação minha e vou depois fazer os exercícios com vocês. Tudo bem, senhores? A gente então vai falar sobre as aulas 7 a 10, ok? Essas aulas se encontram lá na página 568, ok? Lembrando que a gente tinha falado nas aulas passadas, fazendo aqui um flashback, um feedback aqui, a gente tinha falado no começo do curso sobre termometria, falamos sobre as relações termométricas existentes entre as escalas, depois a gente falou sobre dilatação térmica existente tanto nos sólidos, dilatação nos sólidos, linear, superficial e volumétrica, e depois a gente falou sobre a dilatação anômala da água e a dilatação dos líquidos, ok? Hoje a gente vai falar sobre calor, calorimetria, metria, a gente vai quantificar, a gente vai medir o calor envolvido nos corpos ou no sistema físico. Só lembrando, o calor é uma energia em trânsito que flui naturalmente, espontaneamente do corpo de maior temperatura para aquele que tem uma menor temperatura. Lembra? Temperatura é grau de agitação das moléculas que constituem o sistema físico. Então esse calor é uma energia que vai fluir. Agora, esse calor, quando é fornecido ao sistema físico, ele pode, lá nas aulas de dilatação, alterar a estrutura física, aumentando numa dilatação ou diminuindo numa contração, mas também pode gerar, no aspecto térmico, algumas variáveis aqui. Então é o seguinte, se a gente fornecer calor a um sistema físico, pode acontecer dois tipos de calor. Gente, vão existir dois tipos de calor. Ou o calor vai ser sensível, ou o calor vai ser latente. Então vamos diferenciar o que seria calor sensível de calor latente. Então imagine o seguinte, eu coloquei aqui ilustrado no quadro para vocês, um recipiente, ok? E no interior do recipiente aqui eu coloquei água, solvente universal, ok? Já desse lado direito aqui, nessa ilustração eu coloquei aqui um copinho com água, e no interior desse copinho com água eu também coloquei no interior aqui temos água, ok? E acoplado tanto nesse recipiente como aqui nesse aqui, eu coloquei aqui um indicador de temperatura que é um termômetro. Aí nessa situação aqui, ó, eu vou colocar esse recipiente com água no seu interior numa fonte térmica de calor, ok? O que vai acontecer se eu botar fogo aqui nesse sistema físico? As moléculas, quando o calor passar para o líquido, que no caso para a água, as moléculas desse líquido, as moléculas da água vão começar a ter uma variação na energia cinética de vibração. As moléculas vão ficar mais excitadas, mais energizadas. O que vai acontecer? Vai ter uma vibração diferente, vai alterar a energia cinética de vibração delas, vai aumentar. Okay? E o que é vibração? O que é movimentação? É temperatura. Portanto, nessa situação aqui de fornecimento desse calor, há uma variação de temperatura, delta teta, variação de temperatura. Ou seja, aqui existirá uma variação de temperatura diferente de zero. Okay? Então, nessa situação, quando eu fornecer calor, vai acontecer o que a gente chama, termicamente, de aquecimento. Então, o líquido que está no interior aqui, ele sofre um aquecimento. Ao contrário, vamos fazer o contrário aqui. Se eu pegar esse copinho com água no interior de um congelador, de uma geladeira, colocá-lo lá, o que vai acontecer? Acoplando também nesse recipiente aqui um medidor de temperatura, ou seja, um termômetro, a gente vai perceber que o grau de movimentação dessas moléculas aqui vão diminuir, ou seja, vai haver uma variação de temperatura aqui negativa. E como é que eu percebo que está tendo aqui uma retirada de calor? É porque a indicação da temperatura do termômetro começa a baixar, ok? E lembre-se, o que acontece quando a água aqui chega de 4 passando para 0?
Se de 0 para 4 ela se contrai, ela tem uma dilatação normal, quando ela vier de 4 para 0, o que vai acontecer? Ela vai se expandir, ela vai se dilatar, ok? Gente, tanto aqui nessa situação como nessa situação aqui, o calor que esse aqui está ganhando e o calor que esse aqui está perdendo, aqui, ó, aqui a gente chama isso de resfriamento. Os calores envolventes aqui fazem com que haja uma variação na energia cinética. Aqui aumenta e aqui diminui. E acontece de ter uma variação de temperatura. Portanto, quando existir um aquecimento ou quando existir um resfriamento de um sistema físico, a gente vai chamar esse calor envolvido no processo de calor sensível. Calor sensível, ok? Senhores, calor sensível, quando existir variação de temperatura, quando existir um aquecimento ou quando existir um resfriamento. Agora, vai passar um tempo, eu vou deixar essa fonte de calor aqui ligada e eu vou deixar esse copo com água aqui no interior desse congelador. Vai chegar um ponto, vamos supor, senhores, vamos supor que a gente se encontre ao nível do mar, altitude de 0 metro, pressão de 1 atm. O que vai acontecer quando a indicação desse termômetro aqui indicar 100? Quando ele indicar 100, o que vai acontecer com a indicação da temperatura aqui? Ela vai se estabilizar, ela vai parar. Ela não vai nem subir mais e nem abaixar, ela vai parar. Ou seja, não vai mais existir variação de temperatura. Nessa situação aqui, quando a temperatura começa a baixar e, como a gente está no nível do mar, quando chegar a 0, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer de parte da água líquida começar a entrar no estado sólido, ou seja, vai acontecer aqui uma mudança de estado físico. Já aqui, quando chegar a 100, a água aqui começa a vaporizar. No caso, ela vai começar a ebulir. Portanto, quando acontecer uma mudança de estrutura física, uma mudança de estado físico, no caso aqui, a água líquida está passando para o estado vapor, e aqui a água líquida está voltando para ser água sólida, vai existir um calor diferente desse. Por quê? Porque não existe mais variação de temperatura se a gente trabalha com substâncias puras. Então, observe aqui, ó. Quando começar a MEF, mudança do estado físico, mudança da estrutura física. Quando houver uma mudança do estado físico das substâncias, o calor envolvente é calor latente. Nós vamos classificar isso como calor latente. Lembrando que a gente vai trabalhar com substâncias puras. Esquece misturar. Esquece as misturas. A gente sempre está falando com substâncias puras. E na mudança de estado físico de uma substância pura, sua temperatura de MEF, sua temperatura de mudança de estado físico, permanece sempre constante. Então a água aqui, quando você estiver fervendo água para fazer, sei lá, um café ou algo que precise de água fervente, quando a temperatura, quando começar a aparecer as primeiras bolhas aqui, o aparecimento de bolha caracteriza que está entrando num processo de ebulição. Aí a temperatura se estabiliza, você não precisa nem mais aumentar e nem diminuir mais o quê? A chama do fogão, porque a temperatura não vai nem elevar nem abaixar. Uma dica é abaixar a válvula do fogão lá, do fogão, para diminuir o consumo de gás, porque essa temperatura vai estabilizar. E quando acontecer isso, de houver uma mudança de estado físico, mudança do estado físico, o calor envolvente é o calor latente. Fechado? Então vamos lá. Na mudança de estado físico de substâncias puras, a temperatura de mudança de estado físico permanece constante. Portanto, agora não há variação de temperatura. Então a variação de temperatura é igual a 0. Escuta, mas o que está acontecendo agora então que está havendo uma mudança de estado físico? Acontece que as ligações entre os átomos das moléculas aqui começam a se romper. Então, quando tem envolvimento de calor latente, eu não tenho variação de energia cinética. Variação de energia cinética é para calor sensível. Mas vai variar agora, vai alterar a energia potencial de ligação entre os átomos. Senhores, vamos lá. 2 tipos de calor: sensível, aquecimento, resfriamento; latente, mudança de estrutura física. Fechado? Hoje aqui, se der tempo mais à frente, a gente vai chegar aqui. Mas hoje a gente vai trabalhar especificamente aqui, ó, sobre calor sensível. A gente vai quantificar, a gente vai medir
essa quantidade de calor sensível trocada entre os corpos, ok? De boa, galera? Vamos lá. Senhores, a representação de calor na calorimetria, quantidade de calor, a gente vai representar por quê? Mais um que na vida dos senhores. Ou seja, existe aqui, lá na eletrostática, que é Q de quantidade de carga, em Coulomb. Agora aqui, quantidade de calor. Calor é energia. Energia. Então vamos só dar uma adiantada aqui, ó. Se o calor que uma substância recebe, calor recebido, a quantidade de calor é maior que zero. Maior que zero, calor recebido. Maior que zero quer dizer que é positivo. Então eu coloquei dentro do zerinho aqui um sinal positivo. E quando um corpo, um sistema físico recebe calor, a sua variação de temperatura é positiva. Ou seja, vai haver um aquecimento. Vamos fazer o contrário. Então se um corpo aqueceu, ele tem que receber calor. Então a variação de temperatura positiva quer dizer que o Q é positivo. Ao contrário, se a quantidade de calor for negativa, o que está acontecendo com esse sistema físico? Ele está cedendo o calor. Cedendo o calor quer dizer que a variação de temperatura é negativa, é menor que zero. Olha o negativo dentro do zerinho. E esse processo térmico a gente vai chamar isso de resfriamento. Lembrando que aqui vale a mesma coisa que a gente fala lá quando a gente está falando de reações químicas. Quando há uma absorção, lembra? Quando há uma absorção de energia, calor absorvido, energia absorvida, é um processo endotérmico. Agora, quando o calor é cedido, é liberado, é um processo ou exotérmico. Gente, variação de temperatura, preste atenção, variação de temperatura é sempre a temperatura final, menos a temperatura inicial. Temperatura final menos a inicial. A unidade de medida que a gente vai trabalhar, galera, o único local adequado para a gente trabalhar com unidade usual de energia é na termometria, é na calorimetria, na termologia, desculpa. Aonde a unidade de energia, calor, a gente vai trabalhar com caloria, usual. Só que a gente sabe que calor é energia, a unidade de energia no sistema internacional é o joule. Joule é a unidade do sistema internacional. Mas, professor, o que significa caloria? Foi definido que caloria é o seguinte: a gente vai pegar um recipiente com água aqui e eu vou tirar 1 grama de água, uma unidade de massa, 1 grama, nessa faixa de temperatura de 14,5 até 15,5. Ou seja, para que eu possa ter uma variação de 1 grau Celsius nessa faixa de temperatura, 1 grama de água necessita de 1 caloria. Ou seja, se eu venho de 14,5 para 15,5 graus Celsius, se eu aumento 1 grau Celsius aqui, 1 grama de água precisa absorver 1 caloria. Se eu voltar de 15,5 para 14,5, 1 grama de água precisa liberar 1 caloria. Então essa é a definição de caloria. Lembrando que 1 caloria, não pode esquecer, 1 caloria é 4,2 joules, 4,19 joules. Ó, 4,2. Alguns vestibulares, alguns exercícios aí que vocês vão se deparar, são mais amigáveis com a gente, não é? Pede para a gente adotar 1 caloria igual a 4 joules. Então, veja no exercício que você vai fazer o que ele está dizendo. Se ele vai pedir 1 caloria 4,2 ou se ele aproxima para 4. Existem aqueles mais complexos, aqueles vestibulares mais exigentes, que dizem que 1 caloria é 4,18, 4,19. Aí você tem que adotar. Tudo bem? Então, quantidade de calor, unidade de quantidade de calor, usual, caloria. Sistema internacional é o joule, ok? E 1 cal, 4,2 joules. Fechou? Galera, a gente vai trabalhar hoje, se der tempo a gente vai se estender um pouquinho, com calor sensível. Calor sensível quando houver um aquecimento ou quando houver um resfriamento. Mas para a gente aplicar a expressão para cálculo dessas quantidades de calores envolventes nesse sistema físico, a gente precisa saber 2 coisinhas aqui, que estão relacionadas com a matéria que está envolvida aí. Então vamos lá. Primeira coisinha que a gente vai ter que saber é o que é um calor específico sensível. Específico, senhores, quer dizer que cada um tem o seu. E sensível porque vai ter um aquecimento ou vai ter um resfriamento. Então a definição, depois vocês peguem lá, por favor, no seu livro e dá uma memorizada, mas eu vou dizer para vocês o que é calor específico sensível, representado pelo Czinho.
é a quantidade de calor que uma unidade de massa, 1 grama ou 1 quilograma de uma substância, necessita para que haja uma variação de uma unidade de temperatura, ou seja, 1 Celsius ou 1 Kelvin. Então, calor específico, eu vou pegar 1 grama de uma substância para variar 1 Celsius, vou pegar 1 quilograma para variar 1 Celsius, ou se eu quiser no sistema americanizado, eu vou pegar 1 grama para variar 1 Fahrenheit, 1 grau Fahrenheit, ok? Pode ser Kelvin também nesse coisa, mas é sempre uma unidade de massa para variar uma unidade de temperatura. Essa é a energia definida para calor específico sensível. Então eu estou exemplificando para os senhores aqui, ó. Eu tenho aqui um copinho com água, eu tenho aqui uma barrinha de alumínio e eu tenho aqui um montinho de areia, ok? Dessa água, desse alumínio e dessa areia, eu vou pegar 1 grama, 1 grama, 1 grama, 1 grama, ou seja, uma unidade de massa. E eu vou fornecer calor para água, para o alumínio, para a areia, para variar 1 Celsius. E que calor é esse que eu devo fornecer? A 1 grama de água, a 1 grama de alumínio, a 1 grama de areia. Isso é o que a gente chama de calor específico. Gente, eles são substâncias diferentes? Sim. Se eles são substâncias diferentes, os calores específicos deles são diferentes. Então a energia que eu necessito aqui para variar 1 Celsius de 1 grama de água é diferente da energia que 1 grama de alumínio necessita para variar 1 Celsius. Também vai ser diferente para que 1 grama de areia varie 1 Celsius. Ou seja, o calor específico, ele depende da substância. Gente, a água é um líquido que tem alto calor específico, ok? Alto calor específico. Tudo bem? Demora mais para aquecer, demora mais para resfriar. Então, o calor específico da água é diferente do calor específico do alumínio, que é diferente do calor específico de quem? Da areia, ok? Da areia. Só para ter uma ideia, vocês já sabem, muitos de vocês já sabem, não precisa memorizar, porque vocês vão estar familiarizados com esse valor sempre. Uma caloria, aliás, o calor específico da água, no estado líquido, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a unidade de calor específico, caloria, grama grau Celsius. Quantidade de energia para que 1 grama varie 1 Celsius. Caloria por grama grau Celsius, a unidade usual. No sistema internacional é joule por quilograma Kelvin. Uma unidade de massa em quilograma variar 1 Kelvin precisa de tantos joules. Tudo bem? O calor específico sensível, senhores, ele não depende da massa. Ele não depende da massa. Por quê? Porque em qualquer substância a gente sempre vai pegar 1 grama, 1 grama, 1 grama. Ou seja, a gente sempre vai pegar uma unidade de massa. Uma unidade de massa. Agora, ele depende da substância que é feito o corpo. Então, o calor específico da água é diferente do calor específico do alumínio, é diferente do calor específico da areia. Ah, mas existem substâncias diferentes com o mesmo calor específico? Existem, mas calor específico deles aqui, nessa situação, são diferentes. Duas observações importantes. Em geral, o calor específico ele depende do estado físico da matéria. O calor específico da água líquida é diferente do calor específico da água sólida, no caso do gelo. Só para vocês terem uma ideia. A água a gente vai usar 1, o gelo é 0,5. Então, em geral, para uma mesma substância, o calor específico ele depende da substância do que ele é feito. Depende do estado físico. Em geral, no estado líquido, o calor específico no estado líquido é maior do que no estado sólido. Ok? Outra coisa, se a gente se deparar com substâncias alotrópicas, lembra? O carbono, que tem o grafite, que tem o diamante. O carbono e o diamante são alótropos do carbono. Eles também vão ter calores específicos diferentes. De boa? Então vamos lá, memorizando para não esquecer. Calor específico, representado por Czinho, é a quantidade de calor que uma unidade de massa, 1 grama, precisa para variar uma unidade de temperatura. Depende da substância. Substâncias diferentes têm calores específicos diferentes, mas não depende da massa, porque todos a gente vai pegar sempre uma unidade de massa. Fechou? Outra coisinha que a gente precisa saber para chegar no que eu quero e quantificar a energia envolvida nos corpos é a capacidade térmica dos corpos. Capacidade térmica a gente vai representar por Czão. Capacidade térmica pode também ser chamado de capacidade calorífica. Capacidade calorífica. E o que é? Se eu pegar aqui, galera,
essas duas expressões que eu coloquei aqui, ó. Cesão, capacidade térmica, Czinho, calor específico. Descubra qual é a diferença que existe entre o Czinho e o Cesão. Ah, um é minúsculo, outro é maiúsculo. Tudo bem. Representação de calor específico é ser minúsculo. Representação de capacidade térmica é ser maiúsculo. Mas não é só a letrinha aqui que diferencia um do outro. A diferença é que aqui, ó, eu pegava no calor específico, eu pegava 1 grama para variar um Celsius. Agora aqui não, capacidade térmica, olha a definição. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que um corpo na sua massa total, precisa para variar uma unidade de temperatura. Ou seja, é a capacidade de calor, a capacidade térmica, desculpa, é a quantidade de calor que uma substância necessita na sua massa total para variar a sua temperatura. Então, quantidade de calor que? Por variação de temperatura. Isso é capacidade térmica. Só que a unidade, vamos pegar aqui, a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Caloria por grau Celsius, usual. Só que no sistema internacional é Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Energia Joule por temperatura em Kelvin. Capacidade térmica, senhores, vamos pegar um exemplo aqui, quer ver? Nós somos feitos da mesma matéria, eu e vocês, ok? Só que nós temos massas diferentes. Então a gente necessita de usar ou retirar agasalhos em tempos, em intervalos de tempos diferentes. Nem eu, nem você sentimos frio ao mesmo tempo ou sentimos calor ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós temos capacidades térmicas diferentes de absorver ou de perder o que? Calor. Mas somos feitos da mesma matéria, sim, só que nós temos massas o que? Diferentes. Então, a capacidade térmica das substâncias depende da massa. Aqui não dependia, aqui era 1 grama, agora aqui eu vou pegar a massa total. E também depende da substância que o corpo quer constituir. Depende da substância. Então, se eu tenho aqui que capacidade térmica é a quantidade de calor por variação de temperatura, como a capacidade térmica depende da massa e também depende da substância, capacidade térmica também pode ser o produto da massa, vezes quem? Vezes o seu calor específico. Então, Cesão, capacidade térmica, é quantidade de calor que, por variação de temperatura, ou Cesão é o produto da massa vezes o calor específico, MVC. Importantíssimo isso aqui, importantíssimo. Outra observação importante aqui agora. Se a gente trabalhar com uma substância composta por A, B e C, ou seja, esse composto tem 3 constituintes, o A, o B e o C. Pedir para você calcular a capacidade térmica desse composto, os senhores devem fazer o seguinte: a capacidade, o Cesão desse composto, você vai fazer a soma das capacidades dos constituintes desse composto. Então você vai somar a capacidade térmica do constituinte A, mais a capacidade térmica do B, mais a capacidade térmica do C. Fazendo a soma desses constituintes, da capacidade desses constituintes, você vai tirar a capacidade total do composto, ou seja, a capacidade do composto. Fechou? Então, se eu pegar aqui capacidade térmica, que é a quantidade de calor por variação de temperatura, ou capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico, MVC, jogando aqui, elas são iguais, Q por delta θ é igual a MC. Passa esse delta θ para lá, que estava dividindo aqui, passa para cá multiplicando, eu vou ficar com a expressão Q igual a MC delta θ. M, massa da substância que está ganhando ou perdendo calor. Czinho, calor específico sensível, quantidade de calor que uma unidade de massa precisa para variar uma unidade de temperatura. E esse delta θ é variação de temperatura. Lembre-se que variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Galera, essa expressão que ela é muito importante na resolução de exercício. Enem, senhores, Enem sempre tem um exercício envolvendo a fórmula, a expressão dessa equação, que é a equação fundamental da calorimetria, para a gente aplicar, para a gente calcular a quantidade de calorias envolventes no sistema. Só que essa função aqui, ó, essa expressão aqui, se tem variação de temperatura, ela nunca, senhores, olha para mim, nunca vai poder ser utilizada numa mudança de estado físico. Porque na mudança de estado físico, isso aqui é zero. Se você jogar zero aqui, o que vai dar zero?
Então, essa expressão aqui, essa equação fundamental, ela só vale para calor sensível. Ou seja, somente quando existir um aquecimento ou um resfriamento. Fechado, galera? Tome muito cuidado aqui, ó, cuidadíssimo com as unidades de medida. Em geral, nos exercícios, em geral, não é obrigatório. Ele vai usar a massa aqui em grama, vai usar o calor específico aqui em caloria por grama graus Celsius, e a variação de temperatura vai ser em Celsius. Lembrando que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Ok? Então, nessa primeira parte que eu apresentei a teoria a vocês, agora a gente vai partir para os exercícios. Fechado? Eu vou tirar uma fotinha aqui agora do quadro, vou deixar para vocês no grupo lá. Fechou, galera?